Olá, meu nome é Delber, sou professor e diretor no Departamento de Engenharia Elétrica da PUC do Rio de Janeiro e estou aqui com o professor Eduardo, que é coordenador dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia de Controle e Automação, para a gente falar sobre o novo currículo e sobre as possibilidades que os alunos de Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação e Engenharia de Computação também têm com os nossos cursos. E aí a gente vai começar, Eduardo, falando um pouco da motivação da reforma curricular que a gente fez para trazer para o aluno mais modernidade em relação à engenharia elétrica, engenharia de controle e automação e engenharia de computação. Isso tem um pouco a ver com o que eu fiz no planejamento estratégico que eu conduzi e que a gente definiu, que você participou, né, de planejamento, e que a gente definiu que a gente seguiria nos pilares da transição energética e transformação digital para guiar o nosso currículo, né? E aí o que a gente fez? A gente entendeu que esses dois pilares, esses dois temas, seriam os temas que a gente ia usar para depois montar o nosso ciclo profissional, né? Tanto da área de transição energética, por conta das mudanças que a gente tem visto na matriz elétrica, na parte de comercialização de energia, como da transformação digital, que envolve principalmente a parte de inteligência artificial, as novas tecnologias computacionais, etc. Bom, dado isso, a gente aterriza para o currículo, né? Que é o que a gente está mostrando aqui. Aí, nesse sentido, eu queria que você, se você pudesse explicar ou resumir como a gente montou esse currículo baseado nessa diretriz de transição energética e transformação digital. Esse é o currículo da engenharia elétrica, né? Assim, a primeira coisa que a gente pode destacar é a questão que, atualmente, nesse novo currículo, nós temos duas ênfases, né? Uma delas alinhada com transformação digital e a outra delas alinhada com transição energética, né? O nome dessas ênfases são esses que estão sendo aqui exibidos, né? Uma delas é eletrônica e sistemas computacionais avançados e a outra delas é sistemas elétricos e mercados de energia, né? E nessa reforma nós reestruturamos, né, as disciplinas que compõem a grade curricular comum e as disciplinas que compõem cada uma dessas ênfases para que elas fiquem mais aderentes, né, a essas novas tecnologias, né, e essas novas demandas do mercado, né. Eu vou destacar na sequência as especificidades das duas ênfases, mas antes da gente olhar para lá, vale a pena a gente olhar para o currículo em si, né, da engenharia elétrica, que, assim como todas as engenharias da PUC, né, é subdividido em duas grandes partes, ou dois grandes blocos. Isso. Um desses blocos é o chamado ciclo básico das engenharias, onde existe um grande volume de disciplinas comuns, né? Ou seja, independentemente do curso específico que você esteja fazendo, você vai cursar um grande conjunto de disciplinas similares, Uhum. seja engenharia elétrica, seja engenharia de produção ou engenharia química, né? Você vai ter uma grande quantidade de disciplinas básicas que são Para cima, né? do quarto período, Primeiro ao do quarto. primeiro ao quarto período, exatamente, onde vocês vão conseguir reconhecer um bloco de disciplinas focadas em física, né? A gente tem aqui física 1, física 2, física 3, né? Uhum. E um conjunto grande também de cálculos, né? Que é a base matemática, que são em conjunto importantíssimas para a formação de um engenheiro, né? Seja ele de qual área for, né? Uhum. Álgebra linear, 1 e 2 também estão ali presentes, mas já desde os primeiros períodos, né, a gente também inseriu no ciclo básico algumas especificidades de engenharia elétrica, para que o aluno não comece a ver coisas da sua área específica, né, em períodos mais Só no final longínquos. do curso, né? Exatamente. Nesse sentido, a gente poderia destacar algumas disciplinas, né, como, por exemplo, essas disciplinas mais à esquerda e, mais particularmente, essa disciplina de cá, chamada Projeto de Programação de Microcontroladores, que aparece no terceiro período. É uma disciplina já da engenharia elétrica, né, que os alunos fazem de forma compartilhada com engenharia de controle e automação e com engenharia de computação, né? Então, assim, na mesma turma, existirão alunos dessas três engenharias. Já é uma particularidade profissional, digamos assim, né, do ciclo profissional.
Introdução à eletrônica digital, também é uma disciplina que já aparece no terceiro período. Circuitos elétricos 1 também já é uma disciplina que aparece no terceiro período. Então, a gente povoou aqui esse período mais inicial, né? Já com alguns toques de ciclo profissional. Né? Ou seja, essas disciplinas, especificamente circuitos, introdução à eletrônica digital e programação, e programação de microcontroladores, por exemplo, são disciplinas da elétrica de controle, engenharia de controle e automação e engenharia de computação. Engenharia de computação, compartilhadas, todas elas. Tá. Né? Uma coisa que vale a pena a gente destacar também de forma geral, porque começa no ciclo básico, mas permeia também o ciclo profissional, é a questão dos projetos, né? Das disciplinas de projeto. Né? Isso está alinhado a novas diretrizes curriculares do MEC, né? Para todas as engenharias, não é uma coisa particular da PUC. Todos os cursos de engenharia tiveram que se adaptar a isso, que é a gente adotar metodologias ativas, né, e metodologias de aprendizado baseadas em projetos. Né? Então, ao invés da gente ter uma estrutura mais convencional de provas, né, o professor no quadro apresentando a disciplina, a gente estimula o aprendizado por meio do desenvolvimento de projetos, né, ao longo de um período. Mão na massa. Famoso mão na massa, exato. São sempre atividades mais práticas, justamente para colocar os alunos de engenharia em contato com a prática. Claro que a gente tem as atividades teóricas também, né? Mas todo período terá pelo menos uma disciplina focada em projeto, que é justamente para aplicar esse conhecimento teórico. Né? E aí aqui a gente pode destacar, no primeiro período, ao projeto de sustentabilidade, que é um projeto comum de todo o CTC, todas as engenharias fazem esse projeto junto. No segundo período, a gente tem um projeto de software, que já é uma especificidade aí de engenharia elétrica, controle de automação, computação, e engenharia de produção, faz projeto de software também junto com a gente. Tá. No terceiro período, a gente tem um projeto de microcontroladores, que é elétrica, controle de automação e computação. Projeto integrado de ciências de dados, também é um projeto de todo o CTC, que faz junto. E aqui, a partir do quinto período, a gente começa o ciclo profissional. Mas nota, esses projetos, eles continuam também, né, dentro do ciclo profissional. Né? Projeto de IoT, que é a internet das coisas, né, um tema cada vez mais demandado no mercado, né, está fazendo parte também da formação por meio de disciplina de projeto. O projeto de robótica, né, também é comum. Aqui, Eduardo, só para destacar, aqui na verdade, a gente começa a ver desde o começo, né? Mas principalmente ali, IoT, robótica, são temas que estão intimamente relacionados ao que a gente chamou lá no início de transformação digital. E que a gente incorporou no currículo como uma modernização. Exato. E essas disciplinas têm grande relevância, né? Elas têm uma quantidade de créditos significativas também, né? Então, a gente está, de fato, atualizando o currículo em função dessas demandas que vêm da sociedade. Né? Projeto integrado de empreendedorismo, que é justamente a gente também permitir uma formação empreendedora para os nossos alunos, né? Até para que eles consigam entender processos de formação de startups, né? Como que eles conseguem se posicionar, montar uma empresa. Né? É uma nova demanda que existe hoje de mercado. É uma demanda bastante atual. O aluno que não necessariamente quer fazer um concurso na Petrobras ou quer fazer um concurso numa empresa estatal, ou mesmo trabalhar para uma empresa, ou ele quer abrir a sua própria empresa, quer abrir uma startup, começar um novo projeto. Exato. E aí a gente tem disciplinas de empreendedorismo mesmo, o próprio projeto integrado, como, por exemplo, mentalidade empreendedora, administração e economia para engenheiros, né? São disciplinas justamente para tentar dar essa formação empreendedora. Né? Nos outros períodos, a gente vai ter, não explicitamente algo chamado projeto, né? Mas a gente tem os trabalhos de conclusão de curso, que são projetos. Né? Então, eles são subdivididos em parte 1 do trabalho de conclusão de curso e parte 2 do trabalho de conclusão de curso e o estágio supervisionado. Né? Então, assim, todo período você vai ter disciplinas focadas em atividades práticas para você solidificar os conhecimentos teóricos que você aprende ao longo do curso. Né? Quando a gente olha o ciclo profissional, onde é que a gente vai diferenciar a área de transição energética, transformação digital, dentro desse contexto, né? Que a gente tratou inicialmente como transição energética e transformação digital,
mas a ênfase não tem esse nome, né? Sim, sim, sim. É outro nome. Exato, são esses dois nomes que estão aqui, né? O primeiro deles alinhado à transformação digital e o segundo deles alinhado à transição energética, né? Sim. A gente tem ênfases, né? Então, tem uma primeira ênfase e uma segunda ênfase. Existem algumas caixinhas na grade curricular, como, por exemplo, aqui, chamada ênfase 1, aqui chamada ênfase 2, ênfase 3, né? E assim sucessivamente, até ênfase 5. Que na verdade é a primeira disciplina de uma ênfase, segunda disciplina de uma ênfase, né? No próximo slide, eu vou conseguir explicitar melhor quem são essas disciplinas, mas basicamente é um conjunto de 5 disciplinas, né? Para você ter a ênfase em eletrônica e sistemas computacionais avançados, ou outras 5 disciplinas para você ter a ênfase de sistemas elétricos e mercado de energia. Mas, além disso, a gente também pode destacar que dentro do próprio núcleo comum, né, que ambas as ênfases fazem, a gente tem disciplinas relacionadas a essas temáticas. Por exemplo, essa disciplina foi uma modernização, ela não existia, mas a gente tem agora uma disciplina de eletrônica de potência e fontes de energia renováveis, né? É algo relativamente novo, né, que a gente tem hoje nos sistemas elétricos, com os sistemas fotovoltaicos, Exato. energia eólica. Então, a gente precisava trazer isso para dentro do currículo, mas com uma cara mais moderna, ainda que a gente já tivesse fonte renovável, como hidrelétrica, por exemplo, mas a gente precisava das novas fontes, e elas aparecem aqui. E elas vão aparecer aí. Outra coisa muito importante que a gente também percebe, né, é a importância cada vez mais crescente da parte de inteligência artificial, né? É um tema em voga tanto na mídia quanto na comunidade científica, né, como um todo, que permeia as múltiplas áreas, né? Ela permeia a transformação digital, mas permeia também transição energética, né? Então, a gente tem uma disciplina inserida no núcleo comum, que é esse grupo de optativas aqui de inteligência artificial, que vai também permitir que os alunos tenham conhecimento sobre esse tema. Isso é muito interessante e que é comum às duas áreas. Que é comum às duas áreas. Exato. Muito bom. É só para a gente tentar arrematar isso aqui, para não ficar tão longo o vídeo. A gente tem pelo menos 1, 2, 3, 4 disciplinas, além dos projetos que são específicas dessa transformação que a gente teve curricular para dar uma cara mais moderna para o nosso currículo, certo? Isso funciona tanto para a elétrica como para controle e automação. A gente tem mudanças que são semelhantes. Temos mudanças comuns, né, mas mudanças particulares também. Essas mudanças referentes a projetos são comuns, né, a ambos os currículos. A parte de inteligência artificial também é comum, mas controle e automação tem uma parte mais associada à mecânica, né? Existe uma trilha mecânica que não existe aqui na elétrica, que está presente no currículo de controle e automação, né? Se a gente olhasse só para as ênfases em si, né, da eletrônica e sistemas computacionais avançados, né, conjunto de 5 disciplinas que eu comentei são essas que estão aqui, né? É obrigatório que o aluno faça uma disciplina de processamento de sinais, que o aluno faça uma disciplina de computação quântica, que também é um tema cada vez mais relevante, né? Uma disciplina de computação digital, uma disciplina de arquitetura de computadores e uma disciplina de instrumentação eletrônica. Fazendo essas 5 disciplinas, ele recebe a ênfase de eletrônica e sistemas computacionais, né? Por outro lado, para a ênfase de sistemas elétricos e mercados de energia, é um conjunto de 5 disciplinas também, só que 5 disciplinas diferentes, né? Uma disciplina de distribuição de energia elétrica, uma disciplina de análise de redes elétricas, uma disciplina de geração e transmissão, uma disciplina de redes elétricas inteligentes e uma disciplina de economia da energia, né? Com isso, ele recebe a ênfase de sistemas elétricos e mercados de energia. Nada impede que um aluno, inclusive, faça as duas ênfases, né? Porque existe uma quantidade significativa de créditos de eletivas, né? E ele pode sair com as duas habilitações, com as duas ênfases. Os alunos podem escolher as disciplinas que julgarem mais apropriadas também para a sua formação, sempre com apoio com o quadro docente, né? E ele poderia aproveitar esses créditos de eletiva para, por exemplo, querer fazer uma outra ênfase, né? Ou aprofundar isso, aprofundar a ênfase dele com disciplinas que eventualmente ele pode trazer do mestrado, que a gente tem, a pós-graduação, e entrar
por exemplo, no programa que a gente chama de 5+1, que é um programa que o aluno termina a graduação e depois mais um ano ele já termina o mestrado. Né? Perfeito. Isso também é de certa forma, uma novidade também, né, que aparece nesses currículos novos, vale para elétrica, vale para controle e automação, que, por exemplo, se você olhar essa disciplina de distribuição, na verdade é um grupo de optativas de distribuição. E aqui dentro tem uma disciplina da graduação, mas também tem uma disciplina da pós. Né? Tá. O aluno pode escolher fazer a disciplina da pós, ao invés de fazer a disciplina da graduação. Existem várias disciplinas que estão organizadas dessa forma. É um conjunto de optativas que vão ter duas disciplinas, Sim. uma de graduação e uma de pós. Né? Se o aluno escolher fazer a disciplina da pós, ele consegue cumprir uma quantidade significativa dos créditos de um mestrado ainda durante a graduação. Né? Então, ele entrando futuramente no mestrado, ele vai conseguir fazer o mestrado numa quantidade de tempo muito menor, né? Porque ele consegue aproveitar esses créditos já cursados ainda na graduação. Isso vale para ambas as ênfases e isso vale também para o curso de controle e automação. Perfeito, muito bom. Uma das coisas que eu queria falar era dessa oportunidade que o aluno tem de fazer graduação e já projetar a pós-graduação e conseguir fazer o mestrado em um ano, que é um diferencial importante que a gente poderia trazer. Mas acho que outras coisas legais que seria bom a gente falar são das oportunidades profissionais mesmo que o aluno teria, né? Além de vários laboratórios que a gente tem aqui no Departamento de Engenharia Elétrica, onde os alunos podem, inclusive, fazer estágio, eles podem fazer trabalho de iniciação científica, se envolver em projetos que a gente tem com empresas, tem uma possibilidade que é muito interessante que o aluno ainda faz na graduação, que é a dupla diplomação. Sim. Né? A gente tem convênios com várias universidades francesas, e essas universidades, por exemplo, né, mas tem outros países, né? tem Itália, enfim, várias universidades europeias, em que o aluno pode fazer uma parte da graduação aqui, outra parte lá, e no final ter os dois diplomas. Isso ele estaria habilitado a trabalhar nos dois países. Perfeito. É um diferencial assim da PUC-Rio, porque você consegue identificar intercâmbios, né, em várias universidades, mas programas de dupla diplomação são raros. Né? E a PUC tem convênio com várias universidades da Europa, né, França, Itália, Alemanha, por exemplo, onde o aluno pode cursar 2 anos no exterior do seu curso, né? E ele consegue obter tanto o diploma da PUC-Rio quanto o diploma da universidade estrangeira. Né? Então, assim, é diferente de um intercâmbio. Né? Quando você faz intercâmbio, você vai receber o diploma da universidade aqui do Brasil. Sim. Nesse Só caso, fez um estágio ou fez algumas disciplinas. Nesse caso, você vai receber o diploma também da universidade lá da Europa, o que facilita muito acesso ao mercado de trabalho, você não tem necessidade de fazer revalidação para você trabalhar. Então, assim, é algo muito interessante que a PUC-Rio, de fato, disponibiliza e os alunos de engenharia podem participar. Né? Uma coisa que eu não comentei na fala anterior, mas que vale a pena mencionar, que você acabou de mencionar, que era a questão dos professores. Né? Vale a pena destacar que a grande maioria dos professores atuantes no curso de graduação da PUC, de Engenharia Elétrica, né? E Engenharia de Controle e Automação, são professores que atuam na pós-graduação. Sim, né? são os mesmos. Então, são professores que estão conduzindo pesquisa de ponta, publicando artigos, orientando mestrados e doutorados. Desenvolvendo projetos com empresas. Né, com grandes empresas. Então, isso acaba facilitando, né, melhorando a qualidade do ensino, né, porque é um professor que está fazendo uma pesquisa na área onde ele está dando a matéria. Então, quando o aluno faz uma pergunta, ele certamente vai ter uma facilidade muito maior, porque é algo que ele está lidando no dia a dia. Né? Nesse tema de internacionalização, eu queria voltar nele, porque você estava me contando do exemplo da Tim, que era uma aluna de engenharia de controle e automação, né, que a gente também modernizou recentemente, e que ela fez a dupla diplomação, na França. fez uma parte da graduação aqui, uma parte na França, ganhou os 2 diplomas e optou por trabalhar na França. Né? Ela é recém-formada, né? Ela teve uma oportunidade de emprego aqui no Brasil e oportunidade de emprego também na França, numa empresa onde, inclusive, ela fez estágio durante a dupla diplomação. Isso é muito interessante. E ela recentemente acabou de se mudar, de fato, para trabalhar na França nessa empresa. Isso é muito legal. Tem mais alguma coisa que a gente poderia acrescentar em termos de possibilidade dos alunos? Eu acho que, assim, para resumir um pouco a história, né, e tentar deixar a audiência mais motivada ou animada para eventualmente se interessar pelos nossos cursos, eu acho que as possibilidades que se abrem a partir do currículo que a gente montou
a partir dos laboratórios que a gente tem, das possibilidades de estágio, da possibilidade de mestrado, doutorado, da possibilidade de fazer internacionalização, elas são muito maiores para os alunos em desejando começar a graduação aqui com a gente, porque eles podem trabalhar nas empresas, por exemplo, do setor elétrico, podem abrir uma empresa se eles quiserem, porque eles vão ter também capacitação para isso, podem trabalhar em empresas de consultoria, podem trabalhar fora do Brasil. Tem muitos alunos que, um dia, nós temos contato via LinkedIn e outras plataformas, né, com ex-alunos, né? Uhum. Tem muitos alunos formados nos cursos de elétrica e controle de automação que atualmente estão em empresas dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, né? Ou seja, a formação não fica limitada ao mercado nacional. Eu acabo de ter um aluno começou, foi meu aluno de graduação e ele estava procurando estágio. Ele falou, não estou achando estágio. Eu falei, vem fazer estágio no meu laboratório. Ele está fazendo o estágio com a gente. Então, as possibilidades que o aluno tem são inúmeras, né? Seja dentro da própria PUC, seja fora, empresas, e acho que esse é um recado para a gente, um recado final importante para a gente deixar para quem quer fazer engenharia elétrica, engenharia de controle e automação e engenharia de computação, que a gente também participa junto com a informática, né? E a gente vai começar a participar agora também do bacharelado de inteligência artificial, que envolve outros departamentos. Eu vou trazer a Paula para falar também do bacharelado de IA aqui, e aí a gente vai ter uma ideia melhor de como o departamento atua dentro da PUC. E sobre o bacharelado de IA também vale a pena falar que há uma grande sinergia com a engenharia elétrica e com a engenharia de controle e automação. Verdade. Como existe uma grande quantidade de disciplinas optativas e eletivas, né? Certamente diferentes disciplinas, além daquela que eu mostrei de inteligência artificial, podem ser cursadas pelos alunos de elétrica e de controle de automação, né? E também podem se aprofundar mais nessa temática, né? Que se for de interesse, né? Não fica limitado à disciplina obrigatória que aparece ali no curso, né? Eles podem usar disciplinas eletivas e optativas e aproveitar isso em disciplinas do bacharelado de inteligência artificial. Perfeito. A gente vai ter outras oportunidades para conversar mais sobre isso, mas eu acho que, por enquanto, né, a audiência fica feliz de saber que a gente tem modernizado o curso, que a gente está avançando nessas áreas e que as oportunidades para os alunos são inúmeras. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado. Tchau.